Entender o que eu acabei de dizer aqui, fazer entender toda essa palavra. Concessão é uma permissão que você dá para que outras coisas passem a atuar em você. Por que o Espírito Santo pode fluir em você hoje? Porque um dia você recebeu o Senhor como o seu Salvador, você disse sim para o sacrifício dele. Então, o Espírito Santo, por habitar em você, pode agir e atuar dentro de você e através de você. E quando nós começamos a dar permissões para coisas que não representam a Deus, as chamadas concessões, nós vamos pouco a pouco sendo afetados sem percebermos. Aqui está o problema, porque as permissões que damos, as concessões que abrimos, vão nos afetando pouco a pouco, e quando nós percebemos, o estrago está feito. Você não percebe que está longe dos caminhos do Senhor assim, ó. Você não percebe que você caiu assim, ó. Alguns percebem, mas para a maioria das pessoas leva tempo até com que elas percebam quão longe, o quão distante elas estão de fato do Senhor. Para muitas pessoas demora um tempo até com que percebam que muitas coisas entraram na vida dela, que não deveriam ter entrado. Nós temos aqui na nossa região agora pedágio. Vocês viram aí, né? Pedágio é uma concessão. Se você quiser sair daqui e ir para qualquer cidade ao redor agora, você só pode ir se você se submeter a pagar a taxa do pedágio. Se você concordar em pagar aquela taxa, aquela tarifa que eles cobram, então te é liberado o acesso para ir adiante. Mas você precisa concordar. Se você não quiser pagar, a multinha vai vir depois. Você vai sofrer no seu bolso, você vai tomar uns pontinhos na carteira. Aqui na nossa região ainda não tem, mas se você vai para outro estado, São Paulo, por exemplo, se você fura o pedágio, a PF vai atrás de você, meu filho. A polícia vai atrás de você, te para e te dá um maior problemão. Se você quer sair daqui para lá, então aquela concessão é quem vai ter que liberar a sua passagem. Mas para ela liberar a sua passagem, você tem que concordar em pagar a tarifa. Se você não paga a tarifa, você não pode ir além. Por que eu dei o exemplo de um pedágio? Porque as concessões funcionam mais ou menos nesse sentido nas nossas vidas. Muitas coisas querem entrar em nós, muitas coisas querem passar a fazer parte das nossas vidas, e nós estamos permitindo a passagem dessas coisas. Essas coisas estão vindo sobre nós, nós estamos dando livre acesso a elas, e concordando e dizendo, podem entrar, podem se estabelecer, pode ficar, não tem problema. E aí tudo que você permite o acesso a você que não vem de Deus, vai subtrair a vida de Deus do seu interior. E o perigo de permitir certas coisas é que elas podem se tornar rotina nas nossas vidas. E tudo que se torna rotina se torna um hábito. Preste atenção. Quando você abre concessões e você começa a permitir coisas entrarem na sua vida, isso vai se tornando rotina. É porque se tornou rotina, se torna um hábito. E querido, hábitos se tornam coisas normais para nós. Escovar os dentes é algo de outro mundo para você? Porque faz parte da sua rotina, se torna seu hábito e algo normal. Almoçar, tomar café, almoçar e jantar é coisa de outro mundo para você? Tudo isso está dentro do seu dia a dia, isso se torna algo normal para você. Agora, trazendo para o lado espiritual e para o lado negativo, aquilo que você permite ter acesso, entrar na sua vida, e que você vai levando isso com a barriga, empurrando e permitindo e aceitando, tem
o poder de mais cedo ou mais tarde se tornar normal para você. Então o pecado já não é mais pecado. Mentir já não é mais mentira. Enganar os outros já não é mais problema. Ser desonesto também já não é mais aquele negócio que te incomoda. Tudo isso passa a se tornar um hábito normal, porque você foi abrindo concessões. Você mentiu uma vez, uma mentirinha não tem problema. E aí você encarou aquela mentirinha como um hábito normal, como um negócio normal. Você abriu aquela concessão, aí depois você mente mais uma vez. Não, perto dos outros eu minto pouco, não tem problema. Aí depois você mente outra vez. E aí, querido, você vai abrindo concessões, vai mentindo. Quando vê, você não é mais o filho de Deus, você é o filho do diabo, porque Jesus diz que ele é o pai da mentira. Eu vou chegar nele. Você acha que eu não vou chegar nele? Eu vou chegar. E há certas rotinas que viraram hábitos que não são saudáveis, tanto no sentido natural, quanto no sentido espiritual. Jesus disse aqui nesse texto, e olha que interessante, preste atenção que eu vou para o texto. Jesus disse aqui nesse texto, eu vim, repita essa palavra comigo, eu vim. Só que Jesus disse que o ladrão também veio. Veja, eu vim, o ladrão vem. O sentido da palavra aqui é o mesmo sentido, que fala de uma autorização que o indivíduo dá àquele que vem. Preste atenção, Jesus dizendo, eu vim, o ladrão vem. Quando Jesus vem e o ladrão vem, os dois precisam de uma mesma coisa. Pergunta para mim o que, pastor? Uma autorização para ter acesso. Tanto Jesus quanto o ladrão, irmão, você vai entender algo nessa noite. Tanto Jesus quanto o ladrão precisam da permissão da pessoa para poder agir no interior dela. Jesus vai dizer em Apocalipse 3:20 para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja, Jesus não está dizendo que vai chegar e simplesmente vai entrar. Quando que ele entra? Quando alguém dá acesso a ele. Quando alguém, depois de ouvir ele batendo a porta, abre a porta e deixa ele. Então, quando ele entra, ele passa a ter condição de fazer alguma coisa ali dentro. Então veja que o próprio Jesus depende da autorização do indivíduo para operar no interior dele. Jesus disse, e olha o que Deus disse para Caim em Gênesis, no capítulo 4, verso 7. Deus disse assim para Caim, depois que ele ficou furioso com Abel: se você fizer o que é certo, Caim, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, agora veja, a mesma coisa que Jesus fala em Apocalipse 3, e a mesma coisa que nós lemos aqui. Olha o que Deus diz: eis que o pecado está à porta. Jesus disse que está onde? Aonde que Jesus falou que está? Batendo? O que Deus fala aqui para Caim? O pecado está onde? Vê que tanto um quanto o outro está à porta esperando o quê? A autorização do indivíduo para entrar e operar aquilo que ele deseja. Aí Deus continua dizendo para Caim: o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Você consegue perceber que em ambos os casos há uma porta que determina o que ou quem terá acesso? Agora adivinhe, quem é responsável por essa porta? Somos nós mesmos. Você é responsável por essa porta. A porta que ele bate é do seu coração, irmão. A porta que o diabo vem para bater, que o ladrão vem para roubar, que o seu inimigo vem, é a do seu coração. É para quem que você está abrindo ela? E às vezes nós estamos dando concessão para o ladrão entrar e roubar.
As concessões são pequenas permissões que vamos dando para que certas coisas possam atuar em nós. É quando abrimos a porta vez ou outra para que coisas estranhas adentrem. Tem uns gremlins, umas criaturas esquisitas entrando para dentro de nós. Por quê? Por quê? Permissão. Você está permitindo. E dependendo do que passa a atuar em nós, outras coisas passam a ter o seu funcionamento comprometido. Olha para mim. Tudo que entra no seu interior, não vindo da parte de Deus, vai comprometer o funcionamento da vida de Deus em você. Um motor de qualquer coisa, pensa no motor de qualquer coisa, de um carro, sei lá, um motor de qualquer coisa. Se ele não tiver com as suas engrenagens todas, ele vai ter o seu funcionamento comprometido. As engrenagens de um motor, ele precisa estar funcionando de forma adequada, para que ele tenha a eficiência que ele foi projetado para ter. Você foi criado para ter uma eficiência. Você foi criado para funcionar internamente, mas esse tanto de coisa que nós vamos permitir de entrar dentro de nós está comprometendo o nosso bom funcionamento. Tem alguém aqui me entendendo? Amém. Se Jesus atua em nós, é natural que o que não provém dele vá parando de operar em nossas vidas. Só que o contrário também é verdade. Quando o que passa a atuar em nós é da concorrência, isso vai afetando o fluir de Cristo em nós. E perceba algo, Jesus diz que a operação do ladrão é 3. Qual é? Roubar, matar e destruir. Eu quero falar sobre essas 3 coisas agora, preste atenção. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O que ele rouba quando vem? O que o ladrão, se alguém já teve a sua casa invadida por algum ladrão? Já teve? Ninguém? Já foi roubado alguma vez? Já foi parado na rua? Perdeu o Playboy, passa. Aí eu não tenho nada, ladrão. Às vezes o ladrão fica até com dó, falando, então toma um troco aqui para você. Você está mais pobre do que eu. Veja, quando o ladrão vem para roubar, ele vem para roubar o que, irmão? Eu posso te dar uma lista de um monte de coisas que ele viria te roubar, mas com toda certeza ele vai vir atrás daquilo que possui valor. Um ladrão não rouba uma casa vazia. Ladrão vai roubar a casa vazia, irmão? Agora, vamos voltar lá para o princípio para a gente entender o que o ladrão vem roubar. Eu poderia te dar uma lista de um monte de coisa. Entenda, o ladrão vem para roubar algo de valor. Agora vamos voltar lá para o princípio, lá para Adão. O que Adão perdeu? Eu vou dizer para você o que Adão perdeu, e é isso que as concessões têm roubado da nossa vida. É isso que as permissões que nós temos dado para outras coisas estranhas agirem sobre nós, que têm roubado das nossas vidas. Adão perdeu isso. Lá, quando Adão cai, o ladrão lá rouba a unidade de Adão com Deus. Unidade. Depois do pecado consumado, o homem perde a vida do seu espírito humano. E mais à frente ele também perde a sua atuação, a atuação do Espírito de Deus na vida dele. Veja, Adão cai, você já conhece toda a história. O que acontece ali? Adão deixa de ser um. Por quê? Porque a morte passa a operar dentro dele. Aí Jesus vem, ressuscita, e a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só carne com ele? Alma com ele? Não, um só espírito. Então veja, na queda Adão perde essa unidade com o espírito. Por quê? Porque ele morre espiritualmente. E mais à frente, alguns anos depois, a atuação do Espírito Santo de Deus para de acontecer na vida do ser humano. Então as concessões que nós vamos abrindo, as coisas que nós vamos permitindo influenciar a mim e a você, vão roubando a nossa unidade com o Espírito.
Você vai abrindo mão disso, mão daquilo outro. Quando você vê, cadê a sua unidade com o Espírito Santo? Cadê a sua parceria com Ele? Cadê? E sabe o que é o problema, querido? Se você observar o texto de Gênesis, se você ler ali o relato da queda até o capítulo 6, você vai ver que o homem não perde a atuação do Espírito Santo de uma vez na vida dele. Em Gênesis 6:3, o Senhor disse que o seu Espírito não agiria mais no homem para sempre, devido à condição que agora ele tinha recebido. Antes era alguém espiritual, agora era alguém apenas carnal. Veja o texto, Gênesis 6:3 diz assim: então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Veja, Deus não retira a atuação do Espírito Santo imediatamente da vida do homem depois que ele cai. De Gênesis ali da queda até Gênesis 6:3 há um período muito longo de tempo. Só que chega um momento que Deus fala assim: agora o meu Espírito não vai mais operar para sempre na vida do homem, porque agora a condição dele é outra, ele é carnal, e agora ele vai ter que morrer, a vida dele vai chegar a uma hora que vai ter que ter um fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a concessão funciona nesse mesmo sentido. Você não percebe que algo aconteceu com você de uma vez, é com o tempo, é pouco a pouco, é abrindo mão de coisas que têm valor agora, é abrindo mão de coisas que têm valor amanhã e depois da manhã, e pouco a pouco você vai abrindo mão de coisas que têm valor, e lá na frente, quando você perceber, o Espírito já não está mais atuando sobre você. A operação do Espírito Santo já não está mais acontecendo em você, como foi aqui com Adão. Ele morre espiritualmente, mas o Espírito ainda está agindo sobre o homem. Mas chega um momento que Deus fala: meu Espírito não vai mais agir sobre o homem, para lhe dar essa vida longa. Aí Deus faz o quê? Permite com que a atuação do Espírito seja retirada, e o homem então passe a cumprir aquilo que Deus havia dito para ele: se você me desobedecer, você vai morrer. E então ele vem a morrer. Quando o ladrão vem, ele não rouba de uma vez a sua unidade com o Espírito. Isso é gradativo, porque é assim que as concessões funcionam. Um pouco hoje, mais um pouco amanhã, outro tanto depois, mais outro tanto depois, um pouco aqui, mais um pouquinho ali. E aí você vai vendo, querido, pouco a pouco, cada vez menos a atuação do Espírito Santo, porque você abriu a porta para ter comunhão com o outro além dele. Quem são as pessoas que morrem no Espírito, irmão? São aquelas pessoas que foram abrindo brechas, permissões, dando lugar. Não deis lugar ao, senão ele vai fazer a festa. E aí você passa a não ver mais a atuação do Espírito Santo, porque você não quer ter mais comunhão com ele, você quer ter comunhão com o outro. Você deu tanto acesso, você abriu a porta tantas vezes para a concorrência, que agora ele tem livre acesso a você. Não há, querido, nenhuma perda em toda a existência humana maior do que a perda do Espírito Santo. Nenhuma. Davi entendeu isso quando ele pecou, e desesperado ele correu para a presença de Deus para fazer o quê? Ele foi pedir a Deus: Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Veja, Davi percebeu, irmão, não existe nenhuma perca para o homem maior do que a perca do Espírito Santo. E diz o que em Tessalonicenses? Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Mas como é que nós vamos apagando, irmão? É quando você permite outro entrar e ir jogando água. É quando você permite outro entrar e minando o seu combustível, porque acender o fogo é responsabilidade dele, mas manter o fogo aceso é sua responsabilidade. É você quem vai colocando lenha. Mas quando você deixa outro entrar, alguma coisa esquisita, estranha, quando você deixa o ladrão entrar, a lenha vai parar aí, querido. Você vai parar de colocar lenha no fogo.
E aí você vai apagando o espírito. E quando você perceber, irmão, você está para lá de Bagdá. Veja, Davi viu o que aconteceu com Saul. Saul fez o quê? Desobedeceu, e desobedeceu, e desobedeceu, e desobedeceu. O que aconteceu com ele? O espírito que repousava sobre Saul saiu de Saul e foi para onde? Foi para Davi, porque Deus ungiu Davi. E aí Davi viu que Saul vivia o quê? Endemoniado, encapetado, satanizado, possesso. De vez em quando ele torcia lá e ficava torto. E aí, querido, Davi percebeu o mal que era não ter o Espírito Santo sobre a sua vida, a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, sabe o que é engraçado? Nós vemos um monte de gente se perdendo e a gente não se importa e não se preocupa em tomar o mesmo caminho que eles. A gente vê um monte de gente parando de orar, parando de ter comunhão com a palavra, parando de ter comunhão com o corpo de Cristo. A gente vê um monte de gente fazendo um monte de coisa, mesmo sabendo que eles estão indo de mal a pior, a gente não se importa em repetir os mesmos erros. Querido, o diabo ele pode te roubar, e me desculpe a expressão, até suas cuecas. O diabo pode te roubar tudo, querido, mas se ele não te roubou o Espírito Santo, ele não te roubou nada. Só que se ele te roubar o Espírito Santo, tchau e benção, filho. Porque depois do roubar, não se esqueça, tem mais duas operações do ladrão. Se ele te roubar a vida do Espírito, o que vai vir depois não está no gibi. Veja, ele tomou tudo que Jó tinha, não foi isso que ele fez? Jó diz assim: Deus me deu, Deus tomou. Irmão, eu vejo um monte de gente pregando, tem até canção que diz que Deus deu. Deus não tomou nada de Jó, pelo amor de Deus. Quando você lê na Bíblia, lá no livro de Jó, a declaração de Jó, pastor, mas está na Bíblia, foi Jó que disse. Sim, Deus deixou na Bíblia para que a gente tivesse a interpretação correta. Jó disse: foi Deus que deu, Deus tomou. Deus não tomou, quem tomou foi o diabo. Deus deu, mas Deus não tomou, o diabo tomou. Deus falou assim para ele: vai lá e faz o que você quer fazer. Não é difícil de interpretar isso aqui. O diabo arrancou tudo da vida de Jó, mas ele não conseguiu tomar a integridade de Jó. Amém. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Amém. O que é ter o Espírito Santo? É ter a plenitude de Deus, é ser inteiro. Só que você vai abrindo concessões, nós vamos abrindo permissões, deixando coisas estranhas entrarem, a nossa integridade vai sendo comprometida. E aí, querido, a gente vai perdendo o nosso tesouro mais valioso, o nosso bem mais precioso. E mesmo depois do diabo ter tomado tudo de Jó, qual era o testemunho de Deus ainda a respeito de Jó? Qual era? Viu, Satanás? Você me incitou contra o meu servo Jó, e ele permanece íntegro, mesmo depois de você ter tirado tudo dele. O problema de sermos roubados gradativamente é que nós demoramos para perceber de fato o mal que nos está acontecendo. Não tem problema abrir mão disso aqui, não tem problema abrir mão daquilo ali, isso aqui pode esperar. Tudo isso eu estou falando em relação a coisas espirituais, irmão. Tudo isso eu estou falando a coisas que refletem valores e princípios de Deus. Não, isso aqui eu posso brincar com isso aqui não tem problema. Vai vendo. E aí, querido, pouco a pouco a gente não percebe que aquilo que a gente julgava como um pequeno problema se tornou o maior dos nossos problemas, porque nos comprometeu a vida de Deus em nós. Quer ver uma coisa? Se você tem R$1 milhão na sua conta bancária, vocês podem ficar um culto inteiro sem abrir a boca, sem se expressar. Eu falar de dinheiro, vocês... Quando eu falo que vocês têm 1 milhão, vocês, aleluia. Quando eu falo assim, vamos ofertar, fica todo mundo assim... Misericórdia. Está amarrado, pastor? Está amarrado, pastor? Quer ofertar o quê? Veja, se você tem R$1 milhão na sua conta, o banco vai e te toma esses R$1 milhão de uma vez só,
Você não vai perceber rápido? Imediatamente, sim ou não? Agora, se o banco te toma centavos e reais, te toma um centavinho ali, alguns reaisinhos, você vai perceber? Você vai perceber? Só se você for muito, mas muito, tipo assim, que cara que todo dia, deixa eu ver aqui, ontem eu tinha 1 milhão, hoje eu tenho... Se o banco te toma centavos por centavo, você não vai perceber. Por que você não vai perceber? Porque nós não fazemos conta de pequenos valores. Olha, preste atenção. Se o banco te toma o seu 1 milhão de uma vez, você vai lá no banco brigar, você processa o banco. Por quê? Porque sumiu tudo de uma vez. Você vai falar que não pode. Mas se ele te rouba centavos, você não vai nem perceber. Por que você não vai perceber? Porque você não se importa com pequenos valores. Vai pegando o que eu vou dizer. Se eu estou, por exemplo, andando na rua e eu perco 10 centavos, você acha que eu vou voltar para trás caçando os 10 centavos? Irmão, se eu passar na rua e eu ver 10 centavos no chão, eu não pego. Eu não pego, diante de Deus eu não pego. Eu não pego. Mesmo porque eu não gosto de moeda, eu detesto moeda. Quem é comerciante, moeda é importante, né? Irmão, 10 centavos, sem brincadeira, eu não pego, eu deixo para lá, fala 10 centavos. Eu só pego se for de 25 centavos para cima. Preste atenção. Olha aqui. Se for 10 centavos, querido, eu não volto para trás para poder procurar. Agora, se eu perder uma notinha de 100, meu irmão, eu volto desesperado. Por quê? Porque a pequenos valores eu não dou importância. O que é as concessões? É abrir mão de pequenos valores. Você abre mão disso aqui, você fala, isso aqui não é tão importante. Estar em comunhão na igreja não é tão importante. Pode esperar. Gastar um pouco mais de tempo com a palavra não é tão importante. Pode esperar. E nós vamos julgando certas coisas como pequenos valores, então não damos atenção para aquilo. Nós vamos abrindo mão, sem perceber que são eles que fazem os grandes montantes em nossa conta. Querido, você não pode ter muito sem primeiro ter pouco. São os pequenos valores que vão fazer a sua conta abundar. Só que se você não dá valor para aquilo que é pequeno, a sua conta não pode crescer. Quer ver, querido? Se você quer chegar a 1 milhão, você vai precisar dos centavos e reais que você não dá valor. Sabe aqueles mesmos centavos e reais que o banco te tomou e você não percebeu? E você fala, deixa para lá, eu tenho 1 milhão aqui na conta, o que é 1 centavo para mim? Só que para você chegar a 1 milhão, você vai precisar dos centavos e dos reais. Mas é justamente com eles que não nos importamos. Pastor, e o que o ladrão rouba para me tirar da unidade com o Espírito? Agora preste atenção. Eu poderia aqui também te dar uma lista do que ele rouba, mas eu quero te mostrar uma coisa que ele faz para nos tirar da unidade com o Espírito. É aqui que está o ponto. Uma das coisas que o ladrão vem para roubar de nós é as nossas práticas espirituais. Essa é uma das coisas que o ladrão vem para roubar. Por quê? Porque são elas que nos fazem estar sintonizados com Deus. O que é unidade? Unidade é ser um, é estar em conformidade, é estar sintonizado, sincronizado, é você de fato ser um em todos os sentidos com alguém. E as práticas espirituais, orar, jejuar, meditar na palavra, adorar e fazer tudo aquilo que você já sabe, sintoniza você com Deus. E quando o ladrão vem para roubar você das práticas espirituais, ele está roubando o quê? A sua unidade com Ele. Você está entendendo? Então o que vai acontecendo? Nós vamos orando cada vez menos. Nós vamos cada vez menos tendo tempo com a palavra. Nós vamos cada vez menos estando a sós com Deus. Não, amanhã eu entro para o meu quarto, hoje eu não preciso não. Hoje eu tenho algo mais importante para fazer.
Ah não, eu propus hoje orar 3 horas, mas não vai dar não, amanhã eu oro. Ah não, eu propus gastar mais tempo com a palavra, mas apareceu isso aqui, eu posso deixar a palavra para depois, isso aqui não pode esperar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O ladrão, querido, ele vem para roubar o nosso tempo de qualidade com Deus. E quando ele rouba o seu tempo de qualidade com Deus, ele está interferindo na sua unidade com o Espírito. E em consequência disso, nós vamos nos dessintonizando cada vez mais. Já não é mais tão importante ter aquele tempo de oração, afinal, ela pode esperar. Ou o que eu vou fazer agora, que é sair com os amigos e jogar a conversa fora, é mais importante. Já não é mais tão importante gastar tempo com a palavra. Mais importante agora é me divertir no meu clube social. A palavra pode esperar. Está em comunhão com os irmãos, então, que se dirá, né? Isso aí pode ficar para depois, isso é menos importante ainda. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não abre mão de nenhuma dessas coisas, e tudo isso, por menor que seja, é valoroso para Deus, mas não para nós. E quando você olha essas coisas e toma essas coisas como não tendo valor, e você permite com que qualquer outra coisa interfira nisso, você não está percebendo o mal que está trazendo sobre si mesmo. O que acontece é que nós vamos abdicando de coisas essenciais por julgarmos que elas podem esperar, ou que não possuem tanta prioridade em nossa lista, e de tanto abrirmos concessões, vamos sendo minados. A consequência que vem depois disso pode ser pior, porque agora eu vou entrar nas outras 2 operações do ladrão. Primeiro eu falei que ele vem para roubar, e aí você vai permitindo ele entrar. Preste atenção, porque Jesus disse, eu vim, e ele diz, o ladrão vem. Mas para que o ladrão possa entrar e roubar, ele precisa da sua autorização, ele precisa da sua permissão. Uma vez que você permite ele entrar aí e roubar de você a unidade com o Espírito, roubar de você as práticas espirituais, roubar de você a comunhão com seus irmãos, roubar de você aquilo que não pode ser roubado, qualquer coisa que ele rouba, se o diabo, Jesus falou assim, não passará os céus e a terra, mas nenhum tio da minha palavra vai passar, se esse tio da palavra de Deus estiver dentro de você e o diabo roubar, ele roubou algo valoroso de você. Porque se Jesus falou que se o tio, não é o seu tio não, é o tio, acentuação, se o tio, uma acentuação dele tem valor e o diabo consegue roubar isso de você, ele roubou algo de valor de você. E sabe por que ele roubou? Porque você deu a permissão para ele entrar com as concessões que você anda dando, parando de orar, parando de ter tempo com a palavra, parando de ter tempo com comunhão com Deus. Você está sendo responsável. Agora veja, uma vez que isso acontece, logo depois de roubar, ele vem fazer o quê? Matar. Irmão, agora, isso aqui é para nos pôr, não é pouco não, irmão. O que eu vou dizer é para nos pôr muito medo. Mas é muito. E eu não vou enfeitar a palavra matar aqui, só para diminuir o peso e o significado dela, porque a palavra matar aqui é matar mesmo, no sentido espiritual e no sentido físico. O ladrão vem para roubar e matar. Não tem como eu ficar maquiando essa palavra, não, mas não é bem isso não, o matar aí não, o matar aqui que Jesus diz é matar no sentido espiritual e matar no sentido físico. Agora veja, querido, não há nenhum proveito para o diabo matar você sendo salvo. Ou há? Meu irmão, se o diabo vier para poder me matar e eu morrer, é um favor que ele fez para mim. Porque o viver é Cristo e o morrer é? Agora, ele vai cumprir o objetivo dele, o triunfo dele, depois de matar você na carne, é matar você primeiro no espírito. Se ele conseguir matar você no espírito, querido, aí você está frito, porque ele sabe de um princípio que Deus disse para Adão, lá no princípio. Deus falou assim para Adão: Adão, morrendo, morrerás. Pastor, onde está isso aí? Porque na minha Bíblia não está assim.
Na sua Bíblia está assim: Deus falou para Adão: no dia em que você comer dessa árvore, certamente vai acontecer o quê? Certamente morrereis. A palavra ali, o entendimento certo é: Adão, no dia em que você comer dessa árvore, que você me desobedecer e comer dessa árvore, morrendo morrerás. O diabo sabe que quando ele mata alguém no espírito, a consequência da morte física é inevitável. Então, ele não quer matar a sua carne, ele quer matar o seu espírito. E matando o seu espírito, aí quando você morre fisicamente, você já sabe o que vai acontecer, né? Esse certamente morreria significa morrendo morrereis. E há uma sequência dos fatos aqui, do espiritual para o natural. Primeiro ele morre espiritualmente e muitos anos depois morre fisicamente. O diabo quer te matar em vida, irmão. Pastor, mas eu só posso morrer se eu estiver vivo. Sim, mas ele quer matar a vida interior dentro de você. Ele quer destruir a sua vida interna. E a única forma para ele fazer isso é matando a vida do espírito em você. Se ele nos mata no espírito, acabamos morrendo também fisicamente. Então ele nos leva para a terceira operação do ladrão, que é um lugar de destruição. Quem morre fisicamente, estando morto espiritualmente, qual é o final dele? Destruição. Então veja, primeiro ele vem, rouba. Depois que ele rouba, ele mata. Se ele mata alguém espiritualmente e aquela pessoa morre fisicamente, qual é o próximo passo? É a destruição. Esse é o processo. Veja, Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 10, 28: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Agora veja, Deus não vai destruir no inferno a alma de quem está vivo no espírito, mas de quem está morto. Se você morrer fisicamente estando vivo no espírito, Deus não vai te destruir. Quem que Deus vai destruir? Quem Deus vai destruir? Quem está morto no espírito. Quem está morto no espírito morreu por quê? Ou porque nunca encontrou Jesus, ou porque encontrou Jesus e morreu de novo. E semelhante à palavra matar, não dá para enfeitar a palavra destruir. O sentido dela é o mais pesado que possa existir para qualquer ser humano. Irmão, a palavra destruição aqui é a palavra mais pesada que possa existir para o homem. Não existe palavra mais pesada do que isso. Destruir. Veja o significado dessa palavra: sair inteiramente do caminho, tornar inútil, declarar que alguém deve ser entregue à morte eterna, condenar ou entregar à miséria eterna no inferno, estar perdido ou arruinado. Irmão, não tem palavra mais pesada do que essa para o ser humano. O resultado final de toda e qualquer morte espiritual é a destruição eterna. E como eu sou daqueles que não creio uma vez salvo, sempre salvo, eu sei que tem muita gente que abraçou a salvação, mas no meio do caminho se perdeu e morreu, e se não se arrependeu quando morreu, foi para esse lugar de destruição eterna. Mas graças a Deus nós não fomos deixados à mercê, porque a boa notícia não é que o ladrão veio, a boa notícia é que ele veio. Por isso eu disse que é um alerta para nós. Aqui cabe-nos um alerta: o ladrão veio, ok, cabe a nós o quê? Não deixar ele entrar, ele tem que ficar do lado de fora. Deixa ele batendo na porta. Irmão, você não pode impedir o ladrão de bater na sua porta, mas você pode impedir ele entrar. E Jesus veio, e ele disse: eu vim para trazer vida e para dar vida em abundância. Semelhante ao que Deus disse para Adão: morrendo morrereis, Jesus disse: eu tenho vida e vida em abundância. E não é somente para essa vida, mas para a vida vindoura. Não é somente trazer um prazer terreno e momentâneo, é uma alegria eterna e infindável. Quem quer ela? Mas a pergunta é: onde essa vida está? Vamos lá, estou indo para o final.
Onde essa vida está? Eu vou te dizer onde. No lado oposto das concessões. Roubo, morte e destruição se encontram nas concessões que damos, nas permissões que damos ao diabo para operar nas nossas vidas. Só que vida e vida em abundância está do outro lado das concessões. Vai vendo. Se por um lado abrir mão do que é valioso irá lhe custar caro, guardar o que é valioso o enriquecerá cada vez mais. Se você abre mão daquilo que, por menor que seja, ainda que do espírito você abre mão, você está abrindo mão para ficar mais pobre. Mas se você guarda, por menor que seja, as preciosidades do espírito, você está se enriquecendo cada vez mais. E as duas coisas, querido, estão em nosso poder, porque sou eu quem escolhe fazer concessões e sou eu quem escolhe não fazê-las. Está no seu poder. Não foi o que Deus disse para Caim? Caim, o pecado está onde? Bater na porta, mas cumpre você fazer o quê? Diga, dominar. É você, querido, que vai abrir, ou é você que vai manter a porta fechada? Seja para o ladrão, ou seja para Jesus. Você não pode impedir com que o diabo bata a sua porta, assim como não pode impedir Jesus de bater, mas você pode determinar quem você irá deixar entrar. O que nós precisamos entender é que as coisas não melhoram quando abrimos mão do que nos mantém vivos e fortalecidos em Deus, e que se eu me entregar ao cansaço, ao desânimo e coisas semelhantes, eu irei buscar outras coisas para colocar no lugar. Eu vou repetir isso aqui. Nós temos que entender que as coisas não vão melhorar, porque nós estamos abrindo mão de coisas valiosas, elas vão piorar. Não pense que orar menos vai te fortalecer, não pense que ter menos tempo com a palavra vai te ajudar, não pense que ter menos vida com Deus vai produzir algo bom para você, não pense que abrir mão de coisas relevantes e valiosas para Deus vai te fortalecer. Ao contrário, isso vai levar você ao cansaço, isso vai levar você ao desânimo, isso vai levar você a coisas semelhantes a isso. E sabe o que acontece? Preste atenção, quando você está cansado e desanimado, eu vou te dizer, você vai buscar outras coisas para colocar no lugar. É estranho isso, né? A gente diz assim, eu estou cansado da vida de igreja, eu estou cansado de ir para a igreja, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de não sei o quê, eu jejuo e nada acontece, eu faço isso e não dá resultado, e aí você se cansa dessas coisas. Só que sabe o que é engraçado? Você se cansa disso, mas aí sabe o que você faz depois? Você corre atrás de outras coisas para colocar no lugar disso. Se você se cansou da vida espiritual, é uma consequência você colocar outras coisas no lugar para tentar te suprir. Tem gente que cansa da vida da igreja, então buscam outros lugares para frequentar e outras companhias para estar, mas isso é apenas um desvio para justificar o cansaço com algo, e que no final tornará o indivíduo mais cansado ainda. E essas pessoas esperam qualquer oportunidade para não estar em comunhão. Irmão, isso aqui eu vejo direto acontecer, e talvez você é um desses. Você está cansado de igreja, eu estou tão desanimado das coisas de Deus, aí é dia de culto, aí você fica lá doidinho, tomara que alguém me chame para fazer alguma coisa, porque aí eu vou ter uma desculpa para não ir para o culto. Alguém chega em casa, eu não vou para o culto. Assim, eu entendo, querido, eu entendo de verdade. Só que se nós continuarmos colocando tudo e todos à frente, você acha que você vai ter bom êxito naquilo que você faz? Naquilo que você precisa viver? O cansaço, ele é um problema para nós. E aí, quando a gente tem uma oportunidade, a gente já logo abraça ela, porque essa oportunidade é um escape para eu não ir para a igreja. É um escape para eu não entrar para dentro do meu quarto, fechar minha porta e ter tempo com meu pai. E alguém cansado é alguém disposto a negociar o inegociável. Esaú, cansado, negociou o seu direito de filho mais velho com Jacó, e isso lhe custou. Alguém cansado é um problema se não escolher descansar no lugar certo. Cansaço é uma das portas para as concessões. Quando você está cansado, irmão, você começa
a abrir concessão, a permitir coisas que você não deveria permitir. Mas eu tenho uma palavra para você, a saída para nós. O ponto é se vamos optar pela saída certa. E lembre-se disso, o ladrão precisa que você concorde com ele para entrar em sua casa e saquear você. O ladrão precisa da sua permissão. Nós temos bem esse exemplo hoje, né? Simplificado na política. Cheguei. Um cidadão aí falou que queria entrar na casa dos brasileiros de novo. E não é que ele conseguiu, irmão. Sabe para que ele queria entrar na casa dos brasileiros? Para fazer a mesma coisa que ele já fazia antes: roubar uma nação. E sabe como é que ele chegou lá? Com a permissão dos brasileiros. Embora eu acredite que não foi assim que ele chegou lá. Mas deixa para lá. Mas como que alguém chega lá? Com a permissão que alguém dá, com voto. E aí, aquele ladrão que estava preso e condenado, veio com o discurso: eu quero entrar na casa dos brasileiros, dar dignidade, colocar o arroz e o feijão no prato de novo, e a picanha. E alguém aqui está comendo picanha? Porque é isso que o mentiroso faz. Ele mente, ele rouba. Ele não vai te dar picanha não, irmão, ele vai arrancar a picanha do seu prato. O único bife que você vai comer é o bife de granja, conhecido como ovo frito. Estou brincando. Mas nós precisamos aprender a fechar a porta para o ladrão e a colocar em nossa casa o guarda de Israel, que não dorme nem vacila, para nos ajudar. A Bíblia diz que Deus, ele é quem? O guarda de Israel. Ele não dorme, ele não vacila. Coloca ele dentro da sua casa, não deixa ele do lado de fora não, põe ele do lado de dentro. Porque olha aqui, presta atenção, vou terminar. Se o guarda de Israel, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de você, quando alguém chegar do lado de fora batendo na porta, você já vai saber que é alguém diferente dele. Porque dentro de você só um pode habitar, não dois. Então se ele está aí, alguém vem bater na porta, na hora que alguém bater na porta, ele vai falar assim: opa, o de fora é estranho, deixa fechado, não deixa entrar não. Quando aprendemos a não negociar o que tem valor, a não negociarmos a palavra de Deus e o que dela procede, então a nossa vida irá a bom termo. Aprenda a não negociar, querido. Adão negociou a palavra que Deus tinha. Adão abriu uma concessão para a serpente. Lembra, olha aqui, não sei se vocês vão lembrar dessa história. Lembra do profeta velho que Deus pega e envia para a cidade de Betel para profetizar contra o altar do rei Jeroboão, do altar que estava lá? O povo ia adorar, sacrificar naquele altar. Deus pega um profeta novo, envia até aquela cidade, e Deus manda aquele profeta falar contra aquele altar, e ele profetiza e tal. Só que Deus tinha dado uma ordem para aquele profeta. Qual que era a ordem de Deus? Pelo caminho que você veio, não volta pelo mesmo caminho. Não volta pelo mesmo caminho. Tem mais: não entra na casa de ninguém, não come, não beba com ninguém aqui. E aí esse cara vai embora. Só que havia naquela cidade de Betel um profeta velho. Aí o profeta velho ouve falar do que tinha acontecido. Aí vai até o profeta novo. O que ele faz? Se você ler o texto lá, diz que ele engana o profeta novo. E aí ele diz assim: olha, volta para mim, comigo, para minha casa, para você comer, depois você segue a sua jornada. O profeta novo fala assim: Deus me deu uma palavra, eu não posso voltar pelo mesmo caminho que eu vim, nem posso comer em casa alguma aqui. Aí ele vira para o profeta novo e fala assim: olha, fica tranquilo, eu sou profeta como você, e Deus me enviou um anjo até você, falando para você poder voltar, comer, e depois você seguir a sua viagem. E ele volta com o profeta novo. Ele foi enganado com o profeta velho, ele foi enganado por aquele profeta velho. Quando ele está sentado à mesa comendo, a palavra de Deus veio para o profeta velho. O que Deus fala para ele? Porque você não guardou a minha palavra, ou seja, porque você negociou a minha palavra, porque você abriu uma concessão, porque você permitiu
Outra coisa é entrar no lugar da palavra que eu te dei, que foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Por causa da sua desobediência à minha palavra, você está frito. Assim que ele sai, o que acontece? Um leão devora ele. Devora não, um leão só matou ele. Porque o corpo dele fica lá, no chão, o jumentinho no qual ele estava do lado dele e o leão do lado. O povo passava e via aquilo. E estava lá o corpo do profeta novo estendido. Por quê? Porque ele abriu uma concessão com aquilo que Deus havia dito. Aquilo que Deus diz, não há concessão que possa ser aberta. E isso custou a vida dele. Então cuidado, querido, inclusive com quem vem em nome de Deus, porque alguns fomentam coisas que não irão contribuir com você e poderão lhe custar a sua queda. Por isso fiquemos com o que Jesus disse, pois dele vêm as boas novas. E quais são? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eis que estou à porta e bato. Eu vim, estou batendo. Se você me der a permissão de entrar, eu vou fazer uma revolução aí dentro dessa sua casa. Só que tem um porém. O ladrão também vem. Se você deixar ele entrar, o contrário do que eu faria, ele vai fazer. Eu vim trazer vida, mas ele vem para roubar, matar e destruir. Quem você vai deixar entrar? Pare de abrir concessões e deixe apenas o Espírito Santo habitar dentro de você. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.